Fala, cabeleireira! Topzera na área, boa! Bora! Eu sou o Alisson Jesus, conhecido nacionalmente como General dos Ruivos. Estou aqui com mais um vídeo, continuando a nossa bela aula com o assunto colorimetria. Que o meu intuito com essa aula é com que você consiga assumir autoridade nesse mundo da cor, que você consiga entender esse mundo da colorimetria, para que você possa desfrutar de novos resultados, para que você possa avançar, mudar de nível, tanto profissionalmente como na sua vida pessoal. Eu falo assim com tanta certeza e com tanta convicção, porque isso aconteceu comigo. Eu saí de um salão de 24 metros quadrados, com parede quebrada, o chão quebrado, trincado, mofado, muito simples, muito simples. E a partir do momento que eu investi em colorir cabelos, as coisas mudaram. A partir daí eu fui para um salão grande, fiquei no meio dos principais salões de Goiânia, no meio dos principais cabeleireiros de Goiânia, e minha arte foi sendo desejada, eu passei a ser autoridade, e as coisas foram mudando. Hoje eu estou aqui a 3 quadras do salão que eu trabalho aqui, da minha parceria, onde é a Rua Estados Unidos, onde estão os principais salões do Brasil, ou seja, é onde os principais cabeleireiros do Brasil trabalham. Então aconteceu comigo, e eu tenho certeza absoluta, se você desenvolver esse lado da cor, se você investir tempo nesse trabalho, não tem erro. Logo, logo, o que aconteceu comigo vai acontecer com você. Então, bora cair para dentro, bora estudar. Vou compartilhar com vocês aqui. Na última aula, nós falamos boa parte sobre tricologia. Nós vamos fazer um review. Nós vamos ver aqui mais uma parte de tricologia, mas é só para rever. E logo a gente vai aprofundar nas cores, na colorimetria mesmo. E aí eu quero que você esteja agora com papel, caneta na mão. Que você esteja num ambiente onde não tem muito barulho, que não tenha pessoas que possam atrapalhar você, para você ter o máximo de aproveitamento. Leve as coisas a sério. Muitas das vezes eu percebi lá atrás que muitas coisas não aconteceram porque realmente eu não focava, eu não dava a devida atenção, a devida importância, eu não levava as coisas a sério. Mas há 4 anos atrás, que é toda essa virada que eu te contei agora há pouco, aconteceu porque realmente eu tive foco. Realmente eu investi de tempo e isso eu tenho certeza que foi uma das coisas que também fez toda a diferença. Então acredite, invista, faça as coisas de forma séria. Então, papel, caneta na mão. Se for o caso, põe pausa aqui, vai no banheiro, entendeu? Dá aquela descarregada lá, fica bem, para não ter que parar aqui, volta e bora. Então vamos para o review. Na aula anterior, nós entramos no mundo da tricologia, que é nada mais, nada menos do que estudar a matéria que nós trabalhamos, que é o cabelo. E aqui eu trago uma imagem para você, uma imagem que dá para visualizar bem as cutículas do cabelo. E eu quero dizer que conhecer a estrutura dos fios é saber a importância de cada camadinha, de cada camada que o cabelo possui. E é o primeiro passo para que você se torne um especialista em cor. É dominar essa parte, porque você precisa saber como funciona tudo, como é realmente, né, a elegância, e que você possa ter esse embasamento sobre o cabelo. Ser uma autoridade na cor é compreender o cabelo de dentro para fora. Você precisa entender mesmo, porque não é
Hoje o mercado não tá para quem é raso. Não seja raso, um cabeleireiro raso, que não tenha esse embasamento sobre a tricologia. Já se foi o tempo que só bastava ser um artista. E para ser um artista de cabelo, inicialmente é fácil, porque você aprende na marra, na prática. Só querer, você vai aprender. Agora, para desfrutar de novos resultados, para que você consiga enxergar, para que as pessoas, principalmente seu cliente, entenda que você realmente domina, que você é entendedor desse assunto, que você é embasado, até o seu valor muda, e muda muito. Quando você usa produtos químicos para mudar a cor do cabelo dos seus clientes, ou seja, todos os dias você vai usar produtos para mudar o cabelo do seu cliente, você precisa saber realmente como essas mudanças ocorrem. O que cada produto faz, qual é a ação, onde que ele age, como funciona tudo. Além disso, quanto mais você souber, mais os seus clientes, né, vão confiar aí em você. Mais valor você vai ter. Certo? E é para isso que nós estamos aqui com essa aula. Então vamos lá. Separei aqui vamos falar assim, separei vários trechos, né? Eu deixo anotado aqui para que eu não esqueça, que eu vejo que é importante para você. Então não esqueça de anotar, porque quando você anota, quando você ouve, você vê, você aprende mais, tá? Você aprende muito mais. Então a fibra capilar, que vai da raiz até as pontas, não é uma estrutura única. Ela é dividida em partes importantes, que possuem funções específicas e trabalham, né, para manter os cabelos saudáveis, bonitos. Então tudo precisa estar funcionando bonitinho, perfeitamente. Então, uma das coisas que eu digo quando você vai fazer uma consulta, que você vai avaliar ali com o seu cliente, é de antemão que você consiga entender como é o cuidado dela com o cabelo dela. Por quê? Você pode identificar problemas, cabelos com alguns desgastes, cabelos danificados, porosos, aí vai. Tem uma série de problemas aí que você pode encontrar em um cabelo. Mas o que você precisa, mais importante do que identificar, é descobrir a causa. A causa é o mais importante. Porque se você descobre o que tem e não resolve a causa, tudo vai continuar. E aí seu tratamento não funciona, você é um mentiroso, tudo que você indicou não funcionou. Então quando você descobre a causa, você consegue orientar para a sua cliente, ó, deixa de fazer isso, se não parar com isso, não vai resolver. Então, descubra a causa do problema. Depois você dá a solução, certo? É a única forma de chegar nos resultados para que até você consiga fazer a sua química. Porque muitas vezes o cabelo não está apto para ser processado, para receber a cor. E aí você precisa entrar com cronograma, tratamentos, produtos em casa. E aí é a hora de mostrar toda a sua bagagem profissional, certo? A camada da fibra capilar, né, são divididas em 3 partes. Isso nós já falamos na aula anterior. Aqui a gente só está fazendo review, beleza? Assista toda a aula se você não tiver assistido a primeira aula. Então nós temos a cutícula, nós temos o córtex e nós temos a medula. Eu separei bem aqui para você uma imagem que dá até para ver melhor essa cutícula. Olha só que imagem! Que linda! Quando eu vi essa imagem, eu falei, nossa, essa é a imagem que eu tenho que mostrar para a galera. Olha só que topzera. Ou seja, a cutícula, ela é a parte fundamental para manter a nutrição, para manter a hidratação do fio. Ela é a proteção, né? Totalmente da parte mais interna do fio. Olha só, quando se encontra em sua forma íntegra, ela apresenta um resultado melhor de brilho, que reflete a luz, e quanto mais ela reflete a luz, mais brilho nós veremos, ou seja, um aporte de brilho intenso, muito mais, e ou seja, maleabilidade, textura, um cabelo que desliza, um velvet,
né? Velvet, eu digo um cabelo aveludado, sabe? Escorregadio, sabe? Quando você olha e fala, nossa, que cabelo saudável. Então, você precisa manter essa cutícula íntegra. Por ser a primeira parte do cabelo, né, a parte que recebe primeiro a agressão, ela que recebe a química, ela que recebe os inimigos, e aí ela sofre com pH, ela sofre com o sol, ela sofre com água, ela sofre com produto químico, com secador, com escova, com tudo. É ela que se degrada primeiro. É ela que quer proteger. Então, ela é o primeiro batalhão das cutículas que sofre a primeira taca. E aí também ela é a que aparece as primeiras causas, né? Que aí é um cabelo poroso, um cabelo opaco, um cabelo sem brilho, um cabelo sem movimento. Então temos que preservá-la ao máximo. É a camada mais externa que eu quero dizer. E ela é composta por uma combinação de queratina e de ceramidas. Como eu falei no vídeo anterior, é como se fosse... Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar algo aqui para apresentar para vocês. Ó, aqui é uma cutícula, e aí tem uma massa, tem um cimento, e aí tem outra cutícula, aí tem outra cutícula, aí vai, entendeu? É um cimento, e aí vem outro cimento, não, vamos lá, uma cutícula, cimento, e aí vem outra cutícula, vem outro cimento, e aí vai, uma parede de tijolos, cimento, tijolo, cimento, tijolo, cimento, tijolo. Então a camada cuticular se divide em exocutícula, epitocutícula, endocutícula, que nós já vimos no vídeo anterior, e entre elas nós temos aí essas ceramidas, que é os componentes que atuam para criar uma barreira protetora, né? Ou seja, que mantém essas estruturas fechadas e coesas para que fique firme, ou seja, para que mantenha o equilíbrio, que aí a gente está falando de um cabelo saudável, cabelo brilhoso, com maleabilidade. Ou seja, sua principal função é proteger. E proteger quem? Proteger o córtex. O córtex, que é a parte maior do fio em relação a ter mais responsabilidades. Até nós apelidamos o córtex como o coração do fio. Então, ou seja, a cutícula ela diminui a intensidade dos agressores para que tenha maior proteção da parte cortical. Ela diminui essa ação, e aí por isso que ela é a primeira que é combatida, é a primeira que recebe agressão, e ou seja, não tem jeito. Evite o desgaste da cutícula. Como? Secador, prancha, babyliss, escovas, ou seja, causas químicas, físicas e mecânicas. Quanto mais a integridade da parte externa do fio, que é a cutícula, né, for preservada e elas estando intactas, cabelos mais saudáveis. Os principais fatores de controle da saúde da cutícula não tem jeito, é o pH, a temperatura. Nós vamos falar um pouquinho sobre pH. Isso quer dizer que o pH alcalino maior que 7 e a temperatura elevada sempre vão abrir as cutículas. Abrindo as cutículas, a gente começa a perder a parte de água, a gente começa... É porque ele começa a ficar assim, ó, seco, levemente seco, seco, e aí as coisas vão ficando mais intensas. Começamos a perder parte corticular, e aí a gente começa a perder lipídios, ceramidas, e aí as coisas começam a ficar complexas, certo? Então, tenha uma bela atenção à cutícula. Por isso que quando você entende a matéria que você trabalha, você passa a ter mais responsabilidade. Você começa a ter uma análise diferenciada sobre essa bela matéria que é o cabelo humano. Então olha só que imagem também, que imagem incrível. Então essa imagem eu trouxe para representar o córtex, né? O córtex que é responsável por definir forma, cor, resistência, elasticidade e a quantidade natural
de umidade dos fios e, claro, sua força. É a região mais importante do fio, não tem como a gente negar isso, porque é onde ficam armazenadas as proteínas, originadas pela queratina, que é o que oferece a resistência dele, né, que é o que oferece a resistência do fio. Essa camada é formada por uma união de fibras em cadeia espiral. Parece uma corda de sisal, sabe aquela corda? É igualzinho, não tem nada melhor para representar essa corda. Eu até trouxe aqui, olha só. Olha o que eu trouxe para vocês aqui, ó. Vou chegar pertinho aqui, deixa eu ver como eu vou mostrar melhor para você. Ó, se a gente tirar aqui, ó, a gente vai tirar um fiozinho, ó. O cabelo, melhor forma de representar ele é por um pacote de macarrão espaguete, porque é um fio de cabelo. Olha só, isso aqui é um fio de cabelo, ó. Então, entre os macarrões aqui tem as ceramidas CMC, que é o complexo de membrana celular. Então, ou seja, a gente tira, aqui é macro. No próximo vídeo eu vou conseguir, no próximo slide eu vou conseguir mostrar melhor para vocês. Que aí a gente tem macro, aí sai um macarrãozinho, a gente tem micro, aí sai outro, a gente tem proto. Então, entre esses macarrões, nós temos os lipídios e também temos os pigmentos. A gente vai rever, que aqui a gente só está fazendo um review rápido para que você entenda, porque não podemos partir sem que você entenda realmente esse ponto, ok? Então, ó, estamos falando do córtex, que é a parte interna do fio, que é o responsável aí por toda a parte de saúde do cabelo. Essa camada ela é formada por fibras, cadeias em espiral. Eu mostrei aqui nos macarrões o como é idêntico a forma que é um cabelo por dentro. Ela é responsável pela elasticidade, pela força, pelos aspectos que garantem a firmeza ao pentear os cabelos. Ou seja, quanto mais ele ficar intacto, mais cabelos saudáveis. E aí é onde que vem o mundo da química. Ou seja, hoje na minha arte, que é os ruivos sem descolorir, falo para você que o quanto que a gente consegue resultados saudáveis e super clareamentos, né? A gente consegue clarear muito bem os cabelos, obter resultados bem claros e zero agressão. Zero agressão. Agora, quando se trata de uma descoloração, porque aí a gente coloca tudo isso em risco, porque a gente tem essa parte cuticular, que é elegante demais, é fina, o descolorante vem e arregaça com essa parte cuticular. Olha só a beleza de um fio, gente. Olha que linda essa imagem. A gente sabe que a cutícula ela é transparente, né? A cor está contida dentro do córtex. Os pigmentos estão ali. Então a descoloração é o que mais agride, não tem como negar. E precisamos ter uma atenção especial, tanto em relação à consulta, que é o diagnóstico, porque muitas vezes você vacila em relação a qual produto ideal, você vacila em qual oxidação a utilizar. Eu vou te falar que hoje, pelos produtos que nós temos no mercado, graças ao avanço do estudo da tricologia, dos cosmetólogos, dos químicos, as pessoas que estão dedicadas a desenvolver essa área dos cabelos, dos cosméticos capilares, nós temos ferramentas que possibilitam você ter resultados extraordinários. Então não tenha medo, invista. Invista. Eu falo para você que assim, ó, nós gostamos, sabe quando você vai num lugar, sei lá, em algum lugar para comer com a sua família, se é um lugar que você vai comprar roupa, levar seu carro para arrumar, sei lá onde você vai. Sabe quando você vai nesse lugar e você consegue ver assim a qualidade, você consegue olhar assim, eu tenho isso, não sei se você tem, mas eu dou uma olhada assim e eu consigo falar, nossa, que coisa boa, que incrível. Que incrível. Meu carro vindo para São Paulo, ele estragou o câmbio. E aí procuro daqui, procuro dali. E aí me indicaram uma oficina, fui lá. O cara é bem bacana, dá para se perceber que ele é embasado.
na linguagem, da forma que ele fala, e foi isso que me encantou. Mas eu vou dizer que eu depois analisando, depois da demora e tudo que aconteceu, o carro tá lá. O cara é muito bom. Mas tudo que envolve ele, junto a ele, já não deixa ele com essa imagem. Então é bom você pensar isso, é bom você entender que, ou seja, por mais que você seja bom no negócio, invista na qualidade. Na qualidade em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não ache que não faça diferença. Porque na verdade é cada detalhezinho de tudo onde você trabalha, os produtos que você usa, como é o ambiente, tudo que vai fazer a diferença para o nível talvez aonde você queira chegar. Se você quer resultado, se você quer avançar de nível para níveis, níveis não existe, né? De um nível para outro nível mais alto. O que não é, você está aqui. O que não foi importante para chegar aqui, agora daqui para cá, agora já vai contar. Então tem coisas que em certo nível não faz diferença para o seu cliente, mas cada vez que você vai subindo, outras coisas já começam a fazer a diferença. Então invista, mas invista mesmo, certo? Então nós entendemos cutícula, córtex. Esse pode ser um assunto meio chato, talvez repetitivo, mas eu vou te contar que por muitos cabeleireiros que já passaram por mim, cursos presenciais, salões de beleza que eu visitei, mentorias online, eu vou te contar que é assustador. Muitos não conseguem nem falar sobre o cabelo, não conseguem falar como é a estrutura capilar. E esse é o nosso intuito aqui, né? Esse é o nosso intuito aqui, que você realmente consiga entender sobre a matéria que você desenvolve, trabalha, e é de onde que sai o seu ganha-pão. Então não dá para brincar. Então olha só, a gente falou sobre filamentos, sobre camadas. Então aqui por essa imagem a gente consegue ver muito bem. Deixa eu pegar aqui meu infravermelho. Olha só, cutícula, macrofibrila é a maior parte, porque tudo está contida dentro dela. Olha só, e aí é a parte maior do córtex, microfibrila. A gente tirou uma lá de dentro da macro, então olha só, microfibrila. Então ela está rodeada de lipídios, que é o cimento intercelular, o CMC, que determina aí as ceramidas, toda essa parte lipídica, taxa lipídica. Tudo está coeso graças a elas, e também as ligações químicas que nós vamos rever também. E de dentro dessa microfibrila trouxemos uma protofibrilas. Protofibrilas. Dentro delas também temos os pigmentos naturais do fio, que a gente vai ver mais para frente, que é nós estamos só no review da última aula. Então, essa aqui é os filamentos do fio. Quando temos tratamentos que conseguem atingir essa parte aqui, nós estamos falando de tratamentos super tecnológicos, tratamentos que conseguem reconstruir a fibra, fazer com que o cabelo fique resistente, fique forte. Então é muito bom. Quanto mais embasado você tiver, mais você consegue entender das ferramentas que estão sendo ofertadas para você. O que mais temos no dia a dia são propostas tendenciosas. Tem um estudo, hoje ele não é tão atual, que ele funcionava em média há uns 5, 6 anos atrás, que um salão de beleza ele recebe por dia em média de 5 a 7 visitas de vendedores. De 5 a 7 visitas. Hoje eu creio que é um novo cenário, né, porque hoje mudou muito essa forma dos atendimentos, do atendimento direto das marcas, quanto também direto, voltado aos distribuidores. Mas vamos falar de 5 visitas. Vamos falar
de 5 visitas dia, um salão de beleza aberto recebe de vendedores. E aí é onde que a gente precisa ter o discernimento, né? É onde a gente precisa estar embasado para que a gente consiga realmente saber o que está sendo ofertado para você. Porque proposta tendenciosa é o que mais tem no mercado. Então, quanto mais você tiver a par do conhecimento, mais você consegue identificar o que realmente é bom, o que realmente vale a pena investir, certo? Então, aqui a gente consegue ver realmente aí os filamentos, né? Nós estamos aí vamos falar, com 5 partes. Na verdade, são 4, que é cutícula, macro, micro, proto. Essa daqui, né, está mostrando pra gente porque entra. Deixa eu mudar aqui o meu para ver se eu consigo desenhar para você aqui. Então daqui, ó, vai sair as espirais. Teria que fazer assim, ó. Olha, eu vou conseguir desenhar para vocês. Então ela sai de dentro e são 4 cadeias. Quatro cadeias a partir de 18 aminoácidos. Aí você vai ter estudos falando de 18, de 19, de 20. Então, como eu disse na primeira aula, os estudos ainda são muito recentes. Os estudos se iniciaram bem, assim, falar de tricologia, algo forte mesmo, intenso, a partir de 1902 na Inglaterra. Ou seja, só tem 122 anos que se estuda um cabelo. Então, olha só. E entre essas espirais, nós temos as ligações químicas do fio. Quais são elas? Nós temos as ligações salinas, as ligações de hidrogênio. Elas são rompidas, modificadas pela ação da água e calor de hidrogênio e por produtos alcalinos e acidez. São shampoos, são condicionadores, são máscaras, são rompidas por... Aí já são as ácidas, tá? Não, ácidas não. As alcalinas são rompidas por produtos que tenha pH ácido e alcalinos. De hidrogênio são modificadas por água e por calor. E temos a disulfúrica, que seria a ligação mais forte entre elas e a mais importante de estrutura do fio. Ela que mantém realmente o cabelo coeso, ela que sofre realmente a força de um produto químico. Tanto é que se romper, ela é composta por 2 átomos de carbono e 2 átomos de enxofre. Onde que se romper ali essas pontes, é onde que realmente o cabelo se perde cabelo. Fala o choque químico, né? Esse cabelo teve um choque químico, ele cortou, ele rompeu, ele derreteu, virou borrachinha. Mas hoje com os produtos do mercado, né, a gente tem o famoso Plex. Hoje o Plex ele atua, deixa eu desenhar mais um pouquinho para vocês aqui, ó. O Plex ele vem assim, ó, ele vem como um protetor. E onde que ele está esse protetor? Ele vai vir aqui, ó, criando aqui um super-herói, onde que ele vai proteger as ligações. Ele vai vir na frente. Então, na hora que a química vem, na hora que o descolorante, o oxidante está vindo para agredir, ele fica na frente. E aí ele evita a maior agressão. Ele não consegue evitar 100%. A média de 94% de quebra. Então, o descolorante, deixa eu pegar aqui um descolorante. Então, ele vai vir e ele se deixa eu mudar aqui o meu... Deixa eu ver aqui se vai nesse. Opa, aqui é borracha. Que legal. Então, olha só. Aqui nós temos aí o Plex. E aí agora a gente vai ter os inimigos. Então, quando o inimigo vem, ele se depara com essa proteção Plex. Que se usa muito o ácido maleico. O ácido maleico e também os produtos que vêm hoje já com ele dentro, que é o caso das colorações e de pós-descolorantes, que já tem dentro da sua fórmula, já tem esses componentes, essa proteção.
usa muito ácido succínico. Isso eu digo pela marca que eu utilizo, que é a Schwarzkopf com Igora Royal. Ela tem essa proteção. Ela até me permite trabalhar cabelos extremamente em circunstâncias não favoráveis. Eu consigo trabalhar os cabelos até mesmo sem um pré-cronograma, sem um pré-tratamento contínuo antes. No meu protocolo eu faço um pré-tratamento antes de todas as cores, porque quanto mais saudável está o cabelo, melhor o resultado de cor. Isso é fato, não tem como negar. Então, beleza, nós vimos aí as ligações químicas, salinas de hidrogênio e de sulfeto, que é a ponte de enxofre, e aí nós falamos aí do duplex, que é uma ferramenta importantíssima hoje para os melhores resultados. Muitos ainda não aderiram, muitos ainda não sabem se realmente funciona, isso já era para estar sabendo, porque pelo tempo, então é uma ferramenta indispensável para o dia a dia. Então aqui a gente conseguiu ver a parte dos filamentos, os 4 filamentos, cutícula, macrofibrila, microfibrila e proto. Agora a gente vai ter uma visão geral, uma visão maior, mais ampla, e aí a gente consegue enxergar aqui desde o início do fio. Eu precisaria fazer para vocês aqui, eu vou escrever de novo. Gostei desse negocinho aqui, gente. É a primeira vez que eu faço apresentações usando esse material aqui. Aqui, ó, eu vou falar para vocês que existe um átomo, tá? Vou tentar desenhar ele aqui. Não é fácil, né, para desenhar aqui, mas quero dizer que aqui tem um átomo. E aí desses átomos, aí vou colocar vermelho que fica melhor. Aí, vermelho não, azul. Aí nós vamos ter aqui, ó, antes aqui da protofibrilas aqui, nós temos o carbono, nós temos o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre, símbolo químico, né, do enxofre. Então nós temos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. São 5 elementos que a partir deles, um pouquinho de cada, misturados, surge o aminoácido. Então uma combinação a partir de 18 aminoácidos vão se formar uma espiral em forma helicoidal, que é essa cadeia de aminoácidos. E aí para se formar o cabelo, vamos precisar de 4. Então ali eu já tenho uma, vou fazer mais uma aqui, ó. Vou fazer mais uma aqui. Olha só. Então é isso. Então aí nós temos uma queratina. O cabelo que é composto totalmente aí por queratina. Deixa eu pegar minha borracha aqui para me apagar isso que eu fiz aqui, ó. Só que aqui eu não estou conseguindo apagar ele, não. Apaguei. Então, olha só. E aí eu não posso deixar de falar para vocês das ligações químicas que ficariam aqui, né? Que vai fazer... Aí é o que a gente estudou em química, gente. Certo? Dos aminoácidos interligarem com outros. Vou te contar que eu era ruim na química, viu? Não era ruim não. Eu tava ali no 5, sabe? Tava no 5. E aí as 3 ligações fundamentais, a gente tem que entender que a gente tem as ligações pepídicas, polipepídicas, tem mais ligações, são milhões e milhões e milhões de ligações, ó. Então aqui eu quero dar o exemplo aqui como se fossem as ligações lá nessa parte, que é ligando a cada cadeia de aminoácido, né, entre as 4, surgindo então a queratina, a proteína queratina. E daí, pelo processo de meiose, mitose, lá na zona de queratinização, dentro do folículo piloso, lá na bainha epitelial, lá dentro, começa a produzir vamos falar assim, começa a produzir uma... Ai, sumiu o nome.
começa a produzir uma célula. Sabe, células nascem para morrer, nascem para reproduzir, meiose, mitose. Então, é produzida a queratina, é produzida a proteína queratina, ela se junta com as outras e se cristaliza, morre. E aí está surgindo o cabelo. Aí vem outra, e vem outra, e vem outra, e o cabelo começa a sair, começa a nascer. Não podemos esquecer das 3 fases, que é a anágena, catágena e telógena. A fase de nascimento, anágena, fase de repouso, catágena, e a fase terminal, que é a telógena. Então ela vai mudando de fases, vai mudando, e sempre a maior parte é essa de anágena, que é a de nascimento, sempre crescendo o cabelo, sempre desenvolvendo. Muitas vezes, né? No meu caso é algo, né? Não é uma queda passageira, no meu caso é algo hereditário. Então aí, aqui a solução é só... Aqui eu tenho uma área muito doadora, então teria que tirar fiozinhos mesmo aqui e implantar. Seria muito a forma que realmente de ter cabelos novamente. Eu hoje estou muito acostumado com isso. Já são mais de 10 anos usando cabelo raspadinho, aqui já está grande. Correria, não deu para poder dar um tapa na careca aqui, mas certeza na próxima aula eu já vou estar com esse cabelo raspado aqui. Mas, ou seja, quando ela não é essa causa, que aí a gente vai falar de muitos casos de muitas mulheres, e aí são coisas da vida em relação ao estresse, ansiedade, depressão, uso de remédios, uso de hormônios, várias coisas, né, que acontecem com a mulher. E aí acontecem essas causas, né, de queda mais passageiras, que muitas vezes elas ficam intensas. Mas aí é dermatologista, aí são exames, aí é uma vitamina, consegue reverter esse quadro. Igual agora, em relação ao pós-Covid, quantas clientes, imagino que você tenha clientes que realmente perdeu muito cabelo, das minhas clientes hoje que estão voltando ao normal, estão começando a crescer de novo. Ou seja, pegaram Covid há 1 ano, já são 2 anos, já passaram 1 ano e meio, agora que está voltando a crescer novamente. Isso aí. Então aqui nessa aqui a gente consegue ter uma visão geral. Deixa eu voltar aqui pro meu cursor aqui. A gente consegue ver a visão geral. Então a partir daí se inicia o cabelo. Igual eu falei para vocês da zona de queratinização, está produzindo, né, o cabelo. E aí ele já produziu. Então ele vai ter protofibrilas, que é a parte menor, mais interna do fio. E aí a gente vai ter a parte de microfibrilas. Microfibrilas é a verde, tá, gente? E aí a gente tem a macro, tudo está dentro, né, do córtex. Aqui é uma camada cortical. Eu poderia pegar aqui, ó, deixa eu fazer esse risco para vocês aqui, ó. Vamos pegar daqui, ó, até aqui. Não, peraí, deixa eu fazer mais bonitinho essa imagem aqui para você. Deixa eu apagar. Deixa eu fazer ela mais grossa. Eu vou fazer de roxo, que é a única cor que eu acho que talvez não tenha aqui. Deixa eu aumentar aqui esse, ó, vamos pegar daqui, tá vindo de amarelo mesmo, até aqui. Então aqui nós estamos falando da camada cortical, tá tudo aí dentro. Pigmento, água, estamos falando dos sais, estamos falando de aminoácidos, tudo que dá elasticidade, que dá firmeza, que dá resistência no cabelo. Tá tudo aí dentro. Então o cabelo, a cor não está contida do lado de fora, mas sim está contida dentro do córtex. Então as cutículas, ela é transparente, ela não tem cor, então a cor está contida na parte interna do fio. E aí nós temos os pigmentos naturais. O cabelo pode clarear por 2 formas. Uma forma é naturalmente, com sol, chuva, né, com a água, com a umidade do ar, o cabelo clareia. Por isso a gente tem cabelos castanhos que se tornam avermelhados, dependendo da intensidade até um pouco acobreado. Cabelos mais claros, os louros, né? Os louros naturais tendem a aparecer um fundo acobreado, e os loiros descoloridos, né, as mechas, começam a aparecer tons dourados, que é o terror da loira que não gosta de jeito nenhum.
Então o cabelo clareia naturalmente. E também ocasionalmente, que é com a química. E aí nós estamos falando simplesmente do oxigênio. Por que clareia naturalmente? Pelo oxigênio do ar, pelo oxigênio da água. Então a única coisa que faz com que o cabelo clareie, oxigênio. O que tem no oxidante, na água oxigenada? Oxigênio em forma líquida, que nós temos o peróxido de hidrogênio. Então nós temos ali os oxidantes, cada um com sua força. A gente vai ter esse estudo aqui mais para frente, entrando nessa parte de clareamento. Nós vamos falar sobre os níveis de clareamento com cada oxidante, mas aqui eu só estou afirmando para você que o cabelo pode clarear de duas formas. Uma naturalmente e outra artificialmente. Ok? Com a química. E quando eles clareiam, eles vão aparecer uma cor de dentro aqui, que é uma cor que está aqui dentro. Essa cor vem pelos pigmentos naturais do cabelo. Os pigmentos naturais do cabelo, que são eumelanina, que são, vamos falar assim, que dá as cores escuras, e também a feomelanina, que se dá as cores mais claras. Aqui nós temos dois exemplos de pigmentos, né, imagens reais. Nós estamos aí com pigmentos escuros, pigmentos claros, são imagens reais. Então a gente não pode esquecer da primeira aula, que eu falei para você o seguinte: dentro do cabelo, os pigmentos de eumelanina e feomelanina, eles são azul, ó, deixa eu trocar minha... Ele é azul, vermelho e amarelo. Esses três pigmentos estão contidos dentro do cabelo já. Então nós temos lá a profundidade da cor, a base, cores fundamentais, que vai de 1 a 10. Todos são marrons, porque se analisa a profundidade do marrom. Nós temos o marrom mais fechadão, que a gente fala preto. Por quê? Porque ele tem a maior quantidade do azul. E quando a gente fala do vermelho, que aí a gente está numa transição do 5 para o 6, que vai até o 8, que aí a gente tem a combinação do vermelho junto ao amarelo, que são a parte de dentro, fundo de clareamento, mais alaranjado. E aí a gente tem o 9, o 10, que é amarelinho, mas é marrom também, porque tem mínimo do azul e pouco do vermelho, certo? Então predomina o amarelo. E aí nós estamos falando de fundo de clareamento, que é o tripé da cor. Altura de tom, fundo de clareamento, que é o que nós falamos aqui agora de forma rápida. E mais para frente eu vou dar essa outra perna desse tripé, beleza? Então assim, ó, os pigmentos naturais de melanina é responsável pela pigmentação natural da pele e do cabelo. Os melanócitos produzem e distribuem melanina por todo o corpo. A concentração e a distribuição dos pigmentos, ou seja, determina a coloração natural do cabelo, que é a sua profundidade. Se é um castanho médio, se é um castanho claro, se é um louro claro, um louro escuro. Existem dois tipos de melaninas que combinadas criam cor natural do cabelo e todas as suas tonalidades. E eumelanina, que é a da esquerda, ela vai do marrom ao preto, contendo mais do azul, menos do amarelo e um pouco mais do vermelho. Comparada à feomelanina, que nós vamos ter maior parte do amarelo, pouco do vermelho e menos ainda do azul, mas pouco do azul. Pouquíssimo. Então, eu não posso deixar passar sem entender sobre isso, da pigmentação natural do cabelo. Grava isso. Todo o cabelo natural tem azul, vermelho e amarelo dentro dele, porque vai ser peça fundamental para o passo quando a gente for estudar aqui como colorir os cabelos, a matemática da cor, certo? Então, juntando aqui dentro desse cabelo que tem esses pigmentos, essas três cores, a gente inicia o estudo das cores. Aí a gente vai começar a entender como funciona tudo sobre cor, porque quando a gente passa a estudar a colorimetria, nós se deparamos com as cores primárias, que é algo que a gente vai estudar agora. Então, primeiro a gente precisa falar de percepção das cores.
né? As cores geram uma resposta emocional. Até em muitos casos, até para se enxergar, a gente consegue enxergar as cores diferentes. E as cores reagem a cada indivíduo de forma diferente. Tudo depende da interpretação, da percepção e também dos olhos em relação aos bastonetes e os cones, que são as células que estão dentro do fio. Então, percepção das cores. Existem duas maneiras diferentes de ver a cor, conhecida como os modelos aditivo e o modelo de cores subtrativas. Embora sejam totalmente diferentes, ambas têm seu lugar na hora de aprender sobre como ver e entender a cor. A cor e sua percepção. O conceito de cor está associada à percepção de luz, né, que está emitindo aonde está a cor, o objeto, e depende das características da fonte de luz que emite essa luz, que reflete, que ilumina. Ou seja, tudo isso vai definir características sensoriais, onde que a visão humana, né, vai conseguir interpretar. Ou de qualquer objeto também, aonde está batendo essa luz. Como, por exemplo, uma câmera digital. A luz contém uma diversidade de ondas magnéticas com diferentes comprimentos de ondas. Esses comprimentos de onda constituem o espectro de luz visível do ser humano, que estão associadas a diferentes cores. A interpretação das cores é feita pelo cérebro humano. Depois da luz atravessar a íris dos olhos, né, atravessar a íris e ser projetada lá na retina. Existem dois tipos de visão. É a visão escotópica e a visão fotópica. A primeira capta baixos níveis de luminosidade, não detectando a cor. Esse tipo de visão é utilizado durante a noite ou em locais mais escuros. Já na fotópica, refere-se à visão durante o dia, onde existem condições normais de luminosidade. Então tudo isso vai funcionar de acordo com as células que tem dentro dos olhos, que são cones e bastonetes. E existem aproximadamente 7 milhões de cones em cada olho, milhões e milhões, concentrados na região fovea. São responsáveis pela visão fotópica, sensação aos estímulos de luz e cores, ou a ausência ou deficiência nos cones dá origem ao daltonismo, por isso que tem as pessoas daltônicas. Agora os bastonetes são células fotorreceptoras sensíveis à luz da retina e conseguem funcionar com níveis de luminosidade baixos. Quanto menos luz, melhor para enxergar em relação aos bastonetes. Então, cones pegam uma parte do dia com luminosidade e as bastonetes já na parte com menos luz possível. São basicamente responsáveis pela visão noturna, parte dos bastonetes. Tem este nome derivado de sua forma alongada e cilíndrica. São também usados na visão periférica. Estas células estão concentradas na parte mais externa da retina. E existem cerca de 100 milhões de bastonetes. Proporciona a visão escotópica, quando existe menos luz. E acentua a percepção de contraste, saturação e matizes do preto, branco, cinza. Mas não das cores entre si. Mesclar o uso da visão fotópica e escotópica reduz custos de energia e aumenta a percepção de visibilidade. É igual ao celular, quando entra à noite, se você ativar aí automático isso, quando ficar à noite, eu ativei isso no meu celular, quando ele já pega aqui e já muda a cor, já diminui o gasto, já diminui a energia, ele já retém energia, já diminui o consumo. E assim funciona aí com os nossos olhos.
Então vamos lá, vamos entrar nesse mundo da cor. A gente conseguiu entender aqui que cada um pode enxergar diferente, cada um tem uma percepção de cor, tudo depende do emocional, depende de luz, depende de uma série de fatores que vão fazer você realmente enxergar a cor. Eu quero te dizer com isso que não inicie a colorir um cabelo sem que você realmente tenha certeza da cor que a sua cliente enxergue. Porque não tem nada pior do que fazer um trabalho lindo, maravilhoso, incrível, mas sendo aquilo que a cliente não deseja. Fazendo um trabalho impecável, topzera, mas nada do que a cliente quer. Aí fudeu, né? Aí bagunçou o coreto. Então entenda o que a sua cliente enxerga. E aí não tem erro. Não tem erro mais para colorir. Antigamente nem fazia teste. Hoje tem os testes de pigmentação que favorecem muito, muito mesmo a ter novos resultados com cor e muito mais seguro. Aqui a gente está aí com um círculo de cor e aí ele já é cheio de forma. Talvez para muitos possa ser diferente esse círculo. Né? Estão acostumados com o que tem só a forma de círculo. E ele não tem essa parte de dentro, não tem esses triângulos, não tem essas formas. Então aqui a gente está com o material do Item, né, que foi um grande artista e professor da escola de Bauhaus, né, a escola aí onde que realmente desenvolveu esses estudos aí em relação à cor. Vamos falar assim, mudou completamente. Ela foi fechada até mesmo na época do nazismo, porque ali estavam os principais pintores, professores. Então o Item ele veio com uma forma diferente de se expressar, e aí ele trouxe uma forma diferente também de apresentar as cores. E aí aqui nós estamos com um círculo diferenciado, onde que nós vamos fazer esse círculo de forma simples. Eu fiz ele aqui fazendo etapa por etapa, mas a gente precisa entender que as cores desse elemento, né, que estão sendo acrescentadas, que a gente vai começar a acrescentar, elas formam pares complementares no disco de cores. Todos esses elementos do desenho gráfico ou cenário ao seu término serão harmônicos, traduzindo paz e calma. Então, ou seja, você vai colocando as cores em cada região e isso vai gerar harmonia. Ao contrário das cores, a gente falou de forma complementares, né? Porque se a gente começar a colocar ao contrário, né, se as cores forem assimétricas em relação ao disco, elementos, né, não harmônicos, né, traduzirão agitação, aflição e outras palavras, conhecendo-se a técnica da combinação de cores, é, é possível expressar as emoções. Então, tudo depende do que você quer, não tem nada de errado. Você pode abusar das misturas das cores, você pode colocar da forma que você quiser, a combinação que você quiser, porém, dependendo da cor, você consegue criar uma emoção que talvez não seja bem-vinda. A gente vai ter a próxima aula, a gente vai tratar muito sobre isso, a gente vai falar muito sobre isso, e aí tudo depende do que você deseja causar com a combinação de cores que você está fazendo. Exemplo, se você vamos fazer aqui uma clínica, um hospital que vai tratar pessoas e tal. Aí você vai lá e coloca cores que vão dar emoções. Vamos falar de vermelho. Imagina? Nossa! Então por isso que se trabalha mais o verde, mais tranquilidade, entendeu? Então vamos construir esse círculo. Então vamos. Essa é a imagem dele limpo, tá? Então nós vamos começar com as cores primárias. As cores primárias são cores que você não consegue produzir. Foram as cores que Deus nos deu. Então nós temos aí o amarelo. E aí nós temos o azul e o vermelho. Então aqui nós estamos de frente às cores primárias. São cores originais. Sem elas não haveria outras cores. Obviamente, as cores primárias são as únicas que você não vai conseguir fazer misturando, de forma alguma. Então, todas as cores que você enxerga começa a partir delas. E aí, nós vamos juntar uma cor primária com outra para formar
as cores secundárias. E aí nós vamos pegar o azul com amarelo, e aí nós temos o verde, nossa primeira cor secundária. E aí nós vamos falar de amarelo com vermelho, e aí nós temos o laranja hoje, que é a cor da minha vida, né? Tanto é, minhas corzinhas aqui, tudo é laranja, né? Não sei se vocês repararam aí já, né? Ó, esse aqui é o carro que eu já visualizei, que é o carro que logo, o dia que vocês verem eu andando num carro desse, vocês vão ver, ó, ele visualizou, lá atrás ele visualizou. Visualiza o que acontece, gente. Não tem erro. Então, bora lá. Agora a gente vai misturar o azul com o vermelho. Aí nós temos o roxo. Então, nós conhecemos as 3 cores secundárias, que é o verde, o laranja e o roxo. Existem 3 cores destas, e cada uma é composta por 2 cores primárias, misturadas em proporções iguais. Mas não é que é uma regra proporção igual, porque agora, a partir de agora, a gente vai começar a criar novas cores. E aí a gente já vai começar a colocar elas de forma diferente. Porque para ter ela secundária é a combinação da quantidade iguais das cores primárias. Mas agora a gente começa a ver, vamos falar assim, novas combinações de cores. Novas combinações de cores. Essas são feitas misturando cores primárias com secundárias para formar uma paleta com 6 tons adicionais. Nós também chamamos de cores intermediárias. Então a gente vai pegar o amarelo com o vermelho. Aí nós vamos colocar quantidades iguais. Nós temos o laranja, cor secundária. Mas nós vamos pegar... Deixa eu já passar todos aqui. A gente vai colocar todas elas. Agora a gente consegue as terciárias, que vai ser a combinação. Olha só. Nós vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar meu cursor. Nós vamos pegar o amarelo puro com o laranja, que é uma parte de amarelo com uma parte de vermelho. Então nós vamos fazer essa cor aqui agora, olha só. É um amarelo com um pouquinho de laranja. Agora a gente vai fazer uma cor entre o laranja e o vermelho. É um laranja avermelhado. E aí segue o roxo com o vermelho. E aí nós vamos fazer o azul com o roxo, ficou mais forte, sempre. Porque você pode pegar o azul e colocar nessa, o azul nessa, o azul nessa, o azul com essa. Se eu colocar esse azul com esse laranja, eu vou trazer esse laranja ou para cá ou para cá. Tudo depende, porque o círculo da cor é um cabo de guerra. Tudo depende para onde você quer levar a cor. Porque eu posso pegar essa cor que está aqui e trazer ela mais próximo do verde. Então, quanto mais amarelo eu colocar, eu estou trazendo ela para próximo do verde, entendeu? Posso pegar um verde e colocar nela. Então, tudo depende. Ou seja, é um cabo de guerra. Tudo depende para onde você quer levar, certo? Então, a gente vai ver outro círculo para frente que vai ter a explicação de profundidade. Aqui a gente não está vendo isso, a gente só está estudando as cores, mas mais para frente a gente vai falar sobre profundidade das cores e luminosidade das cores. Vamos só completar aqui nosso ciclo, que agora a gente tem um verde azulado e aí a gente tem um verde amarelado. Então as cores primárias e secundárias juntas combinam para formar o círculo de cor básica, né? Um círculo de cor básico. Cada cor secundária está situada entre 2 cores primárias que foram misturadas para criá-las. Então a gente vai visualizar aqui novamente de uma forma mais uniforme, né, geral, que aí nós estamos falando aqui das cores primárias, cores secundárias, cores terciárias. Temos aqui toda a harmonia das cores. O círculo da cor cobre todo o espectro de tons e permite que você veja rapidamente como as cores são divididas em cores quentes e frias. Cores frias, verde, azul e violeta, aparecem
à esquerda, enquanto tons quentes amarelo, laranja e vermelho estão à direita. Alinhando com os sistemas de cores e suas terminologias, amplamente utilizados por nós, cabeleireiros coloristas, em alguns casos, usamos nomes diferentes para nossas cores. Aí depende de cada bandeira, certo? Então, por exemplo, o amarelo é conhecido como dourado, a mistura de cinza com azul é chamado fumê, ou só o azul de fumê. Tudo depende da marca que você está. Usamos estes nomes para descrever as sutilezas da cor e comunicar que não são azul ou amarelo, puros e brilhantes, mas tons atenuados. Quanto melhor você conhecer as cores do ciclo, melhor você realmente você irá conseguir fazer resultados incríveis. Ou seja, realmente você vai saber de fato como funciona tudo, como que vai funcionar as suas fórmulas. Você vai começar a prever como a mistura vai de fato funcionar ao ser aplicada no cabelo. Então, ou seja, muitos têm pesadelo com o ciclo da cor, muitos têm medo, é uma loucura. Mas aprenda as cores, igual a gente viu aqui de forma simples e fácil. Só precisa saber com que cor com cor, que cor que vai dar. Uma cor com outra, que cor que nós vamos obter. Exemplo, a gente pega azul com amarelo, verde, se pega amarelo com vermelho, laranja, azul com vermelho, violeta. Só precisa aprender isso, porque essas cores são as que estão dentro do tubo de cor, de acordo com cada marca. Ou seja, aprender a grade é apenas uma parte do domínio da arte da cor. As cores sempre mudam ligeiramente quando aplicadas em fios de cabelos naturais. Então você precisa entender completamente os pigmentos naturais no cabelo e é o que acontece com eles durante o processo da coloração. Então você precisa entender cada altura de tom, porque ele vai estar com nível X de pigmentos de eumelanina ou fiomelanina. Aí sim você consegue definir a força do oxidante e quem você vai levar para aplicar nesse cabelo. Porque essa cor quente que vai aparecer, que nós chamamos de fundo de clareamento, ela pode ser favorável ou desfavorável. Se não for favorável, né, você precisa neutralizar. Então vamos entender um pouco mais disso. Cores complementares. Cada cor vem com uma cor complementar ou oposta. Por exemplo, laranja tem como sua cor complementar oposta o azul. Então, se eu quero eliminar o azul, parcial ou totalmente, depende da quantidade de azul que eu vou colocar em cima do laranja. Cores complementares não são apenas fascinantes, elas também nos ensinam algumas lições reais sobre como funcionam as cores. Se você já olhou para uma luz azul e em seguida olhou ao seu redor, viu que tudo de repente parecia laranja. Isso porque o laranja é a cor oposta ao azul. Então se você se fixou, depois você olha, você vai visualizar uma cor oposta. Ou seja, a cor complementar à cor que você visualizou, certo? Se você misturar duas cores complementares juntas, elas se neutralizam, se cancelam. Então tudo depende da quantidade que você vai colocar de uma cor para neutralizar a outra, que são as cores complementares. Ou seja, misture o azul e o laranja em partes iguais e esses dois tons fortes farão apenas um marrom acinzentado, mais suave. Mas se ao invés disso você colocar estes mesmos tons lado a lado, eles darão a você um poderoso contraste. Existe todo um estudo, né, sobre o contraste, então você precisa dominar também essa parte de contraste, porque você consegue trabalhar isso com as cores. Agora você precisa entender que quando você estuda isso aqui, o cabeleireiro sabe lá o que ele está pensando. Ele fala, nossa, mas eu não vou ser um colorista
colorista de amarelo, de azul, eu não vou pintar esses cabelos. Você não vai. Hoje existe quem faz esse trabalho, né? E está sendo, vamos falar assim, estão sendo autoridades aonde trabalham com esses cabelos coloridos, porque existe uma demanda grande, né? Porém, é um trabalho mais árduo, porque precisa descolorir os cabelos, né? Você consegue resultado sem descolorir, mas você não consegue ter a cor tão luminosa, porque boa parte das mulheres, dos homens que querem cabelos coloridos de amarelo, de verde, essas coisas assim, eles querem muitos tons pastéis. E aí, sem descolorir, é impossível, porque sem descolorir você não consegue esse nível de clareamento que exige aí quem trabalha muito com essas cores puras. Mas é uma arte que vem crescendo muito. Lá fora é um cabelo bem pedido. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo já se usa bem. Algumas cidades aí mais distantes também tem essa demanda. Não tão forte como aqui em São Paulo, mas existe. Também é uma área a se pensar. Também é uma área gostosa de se trabalhar, porque ela não fica uma coisa tão monótona. E aí, o que eu quero dizer para você é que não é que você vai pintar os cabelos dessa cor, mas sim cada tubo de tinta que você tiver na mão de coloração é ela mais a cor do cabelo que você vai encontrar. Cor do cabelo que você vai encontrar. Cabelo 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou espirrar. Não vou? Então vamos lá. Tinta, coloração. Dentro da tinta nós temos os pigmentos primários. Azul, vermelho e amarelo. Aqui dentro. Tenho cabelo natural. Eu tenho quais pigmentos? Azul, vermelho e amarelo. Agora depende da concentração e quantidade que eu tenho aqui. Depende da quantidade que eu tenho aqui para saber o quanto que eu tenho que trazer do artificial, da cor cosmética. O quanto que eu tenho que trazer da cor cosmética para aplicar em cima da cor natural. Se eu vou usar a cor que está aqui, favorável ao que eu estou aplicando, ou se o que eu vou trazer aqui vai neutralizar a cor do cabelo natural que vai aparecer, que é o famoso fundo de clareamento. Então, tripé da cor, não tem como eu errar base, profundidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho que gravar isso, eu tenho que olhar o cabelo e saber qual é. E o fundo de clareamento correspondente a qual altura de tom que eu vou alcançar. Porque se eu estou num 4, eu alcancei um 8, eu vou ter um fundo de clareamento laranja amarelo, que é um laranja bem clarinho. Ele tem muito amarelo nesse laranja. Então eu preciso saber isso, que aí facilita para colorir. A outra parte é a coloração artificial que eu escolho, de acordo com o desejo da minha cliente, versus isso. Essa parte mais para frente a gente vai entrar nesse conteúdo, que é o que tem dentro da coloração. A gente vai ver bem essa parte, então eu vou deixar mais para frente. Na verdade é na outra aula que eu vou compartilhar sobre isso. Então eu preciso dominar essa parte, porque os tubos de colorações contêm dentro dela o amarelo, o vermelho e o azul. E aí eu preciso entender como que essas cores também originam a cor marrom, porque eu disse que todo cabelo é marrom, não disse? De 1 a 10. Então, resumindo, porque depende da concentração de azul, de vermelho e de amarelo. Então, quando a gente fala numa base 8, que eu falei agora há pouco, eu estou dizendo que ela tem a maior concentração de amarelo, menos de vermelho e menos ainda de azul. Mas quando eu começo a clarear o cabelo, eu já elimino o azul, porque são pigmentos grandes. A eumelanina fica na parte mais externa do córtex, na parte mais externa, que são os maiores e é o que mais recebe primeiramente a agressão do descolorante, da química, dependente seja descoloração ou coloração. Então já se elimina o azul. Por isso que eu consigo visualizar o laranja. Quando eu começo a clarear um cabelo, que eu perco o azul, agora eu já não tenho mais marrom. Por isso que eu já não posso falar mais sobre profundidade ou base. Clareei um tom em um cabelo,
já não tem como chamar que, ó, chegou no 7, louro escuro. Não, chegou no 7, louro médio. Chegou no 8, louro claro. Não consigo mais. Clareou o cabelo, eu só falo em fundo de clareamento. Então, quando eu estou num cabelo base 7, eu só tenho vermelho e amarelo. Base 8, vermelho e amarelo. Base 9, amarelo. Base 10, amarelo. Ah, mas quando eu tenho um cabelo base 4, 5, eu tenho mais azul, menos vermelho e menos ainda amarelo. Porque a combinação dos três, todos dão marrom. Todos dão marrom. Agora, o nível de profundidade desse marrom depende aqui. Então, no mundo das tintas, no mundo da cor, sempre que eu quero fechar, é azul que eu coloco. Independente se é tinta para parede, tinta para carro automotivo, independente de qual for, azul sempre vai fechar. Então o cabeleireiro tem que ter muito cuidado, cabeleireiro colorista, porque o azul é perigoso, mas usamos, tá? O vermelho, ele dá profundidade nas cores. É isso mesmo, você produzir uma fórmula de cor, você vai lá e vai colocar um pouquinho de vermelho. Você vai dar profundidade nessa cor. E o amarelo, ele vai trazer sempre luminosidade no mundo das cores. Ele vai trazer sempre luminosidade. No meu caso dos ruivos, e talvez que seja o seu aí, você que queira assumir essa área dos ruivos, e aí o ruivo é diferente daquele dos aquarelas, né? Dos multicoloridos, de rosa, de verde, porque no mundo dos ruivos você já tem um número maior de clientes, né? Mulheres desejando, porque é uma grande tendência e só vem aumentando. Então, no caso dos ruivos, você já consegue fazer um trabalho extraordinário, topzera dos topzeras sem descolorir. Porque para fazer os ruivos, não há necessidade de tons tão claros. Certo? Então, dominamos isso aqui. Então, no mundo das tintas, do círculo cromático, do estudo das cores, o azul sempre vai escurecer, o vermelho sempre vai dar profundidade e o amarelo sempre vai dar luminosidade. Para o trabalho dos ruivos, o vermelho e o amarelo sempre a gente vai utilizar, certo? Então vamos entender as cores, vamos entender como funciona tudo isso, porque como colorista, especialista em cor, toda hora eu estou mexendo muito nisso aqui, deixa eu mexer isso aqui. Ah, beleza. Então olha só, no mundo das cores eu falo em numerações, e aí a gente começa a estudar como que é interpretado em números tudo isso. E aí eu tenho, ó, aqui eu estou com um círculo de cor da marca que eu utilizo, que é Igora Royal, que é de Schwarzkopf. Então aqui eu tenho o 5 dourado, tá ali nos amarelos, quase entrando nos acobreados. Eu tenho o 7 cobre, o 8 vermelho, o 9 que está aqui, ó, é o violeta, o cinza é o 1, que ele é cinza com uma pitada de azul, e o fumê é o azul puro aqui, o azul limpinho, e o mate, que é verde com um pouquinho mais de azul. Então eu tenho aqui minha combinação de 1 a 9. E o incrível que pareça, porque usando o círculo da forma que a marca agora utiliza, eu tenho uma sequência, ó, 1, 2, 3, o 4 seria bege, ficaria aqui, 5, 6 marrom, que é a combinação aqui, o marrom, ele é bem frio, isso favorece para a gente colorir o cabelo das nossas clientes, das mulheres brasileiras que desejam marrom, porque a mulher brasileira ela não quer marrom vermelho, nem marrom quente, laranjado, elas querem um marrom absoluto. Então nós temos um marrom com a combinação de verde com violeta. E aí a gente tem um marrom frio que já neutraliza um fundo de clareamento. Então eu preciso gravar essas numerações e entender que ó, as cores complementares se neutralizam. Olha só, está muito amarelo, roxo. Está muito vermelho, verde. E aí você tem aí a resposta em cada nível. Então, um círculo da cor para o cabeleireiro vai funcionar como se fosse um diário. Ele vai funcionar como se fosse o direcionador. O direcionador para que você consiga saber o que você está fazendo. Por quê? Olha só que interessante aqui, ó. As cores elas estão espalhadas dentro do círculo. Eu tenho isso em outro slide.
Então, como eu queria ter ido no slide na frente, mas logo a gente vai chegar lá, é o slide que mostra que todas as nuances aqui, ó, dentro do, deixa eu mostrar para vocês aqui melhor, que dentro do círculo, tá vendo a profundidade aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? Então aqui a gente vai tendo tons escuros para dentro e tons luminosos para fora. Então se você tem uma cor 8, você coloca mais azul, dependendo da quantidade, você vai fazendo com que a cor fique escura. Você consegue trazer ela para o 1 de volta, certo? Você consegue deixar no 1. Então é a concentração do azul. E ou seja, no caso do amarelo, você consegue dar luminosidade. Quanto mais amarelo, mais luminosidade. Você vai levar ela para fora, a parte externa. Mas bora lá. Aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Nessa parte aqui. Nós já falamos de 1 a 9. Já falei que o castanho escuríssimo, que seria o 2, é raro a marca que utiliza o número 2, mas 2 que eu digo em base, profundidade, tá bom? Porque na direção tonal, o 2, todas as marcas têm. Não sei qual marca que não usa o 2. Mas, ou seja, eu tenho profundidade, que aí está me dando aqui, que é de 1 a 9. Algumas marcas vai ter de 1 a 10. E eu tenho uma direção tonal, onde que é as cores aqui, certo? Dentro do círculo. Olha só, 0 é natural. O natural de Schwarzkopf ela é verde, então ela está bem aqui assim, ó. A base da pigmentação de Schwarzkopf-Gora, em naturais. Ela é esverdeada, então ela está por aqui. E aí você vai falar do cinza. Olha onde ele está aqui, ó, cinza. E aí, se vamos falar do 2, fumê azul puro, tá por aqui. E nós vamos falar do 3, mate, aí já tá aqui. E aí, se a gente for pro bege, aí nós já estamos falando de algo bem aqui assim, ó. Que também é a combinação do verde com o amarelo. Dourado, ele não é um amarelo puro, ele tem um pouquinho do vermelho, tá? Ele tem um pouquinho do laranja, ele é mais alaranjado, o amarelo. Não é igual a outras marcas que tem o 3 como dourado e ele é amarelo mesmo. Aqui, o nosso amarelo, ele é mais o bege, que tá mais aqui assim, ó. O bege, que ele tá mais aqui, amarelo puro. Então o nosso 5, ele tá mais para cá, que ele pega um pouquinho do cobre, levemente mais quente. E aí nós temos o marrom, que aí nós temos aí uma combinação, né, de tons quentes. Com tons quentes não. O marrom ele é uma combinação de violeta e verde. E aí nós vamos estar com ele por aqui, ó. Que é a combinação de verde com violeta. O que acontece? O marrom de Schwarzkopf ele é frio. E aí ele tende a neutralizar o fundo de clareamento do cabelo, principalmente do cabelo da brasileira. Então ele neutraliza bem, mas neutraliza muito bem. Então sempre que for usar os marrons de Schwarzkopf, ter essa preocupação, essa atenção, porque ele sempre vai esfriar. Por exemplo, vou fazer um castanho iluminado, moreno iluminado, e aí eu vou usar o marrom aqui. E problema, porque ele vai neutralizar sua mecha que você descoloriu. Vai neutralizar bem mesmo. Então você pode doar ao marrom cores quentes igual dourado ou acobreado aqui, ou dourado ou acobreado. Você tem 757, você tem 755, aí são as melhores cores para se fazer o iluminado, tá bom? Para se fazer o iluminado. Então aqui nós vimos as numerações, o sistema de numeração da Schwarzkopf. Mas olha que interessante, eu trouxe para vocês aqui, ó, também a numeração da vela. Deixa eu só passar aqui. Aqui nós estamos com a vela e sua numeração. E aí a gente vai ver que o cinza ele é azul verde, o mate ele é verde,
dourado, ele é o amarelo puro, igual eu tinha falado do 3 anteriormente, no slide anterior. O vermelho, ele é um cobre com laranja. O acaju, dentro da Igora não temos essa nuance acaju. Em outras marcas, né, prevalecem com acaju. Então nós temos aí acaju, vermelho e violeta. O violeta, ele é frio mesmo. Ele tem uma combinação aí de azul, com certeza. E o marrom, ele é a combinação de vermelho, amarelo e azul. Ele tende a sempre ficar tons mais quentes quando você trabalha com o cabelo da brasileira, tá bom? Então é uma ferramenta boa para poder você fazer os iluminados. E o pérola, que é o 8, e o cendré, que é o 9, que é o azul violeta. Então esse aqui, ó, cendré, eu usaria muito para o meu trabalho dos ruivos. Não usaria tanto o pérola, que é o 8, mas o cendré aqui, que é o violeta, usaria, mas usaria muito mesmo. Usaria muito, porque é o que eu uso mais para poder fazer os meus ruivos. Então vamos conhecer da L'Oréal agora, que é o próximo slide. Vamos lá. De L'Oréal profissional, trabalhei com... Olha que engraçado. Eu trabalhei 11 anos com vela, né? 11 anos. Eu tô pondo 11 anos dentro do salão, vendo tudo acontecer, depois comecei a colorir. Trabalhei 11 anos com vela professional. Parte de educador também. Depois eu fui para L'Oréal. E aí foram 8 anos. 9 anos, na verdade. 8 anos e meio, mais ou menos, trabalhando só com L'Oréal. Eu fui o educador e o cabeleireiro, que sim, se eu estou com essa marca, eu só uso a marca. Então eu conheci, vamos falar assim, muito a parte da vela, conheci muito bem as ferramentas, conheci muito bem as ferramentas de L'Oréal, muito bem mesmo. E nos últimos 6 anos eu conheci Schwarzkopf. Eu quero falar para você que você precisa trabalhar com uma marca por um tempo, onde você vai conseguir ter o domínio das ferramentas. Porque um dos principais segredos, né, de você assumir aí a autoridade em ser uma referência em cor, ser reconhecida, ser autoridade, é você dominar os produtos. Seria falar assim, ó, Romeu Felipe sem conhecer vela, vamos falar eu sem conhecer Schwarzkopf, eu ficaria muito limitado mesmo. Então, não cometa os erros de muitos, economize no tempo. Não vem trabalhar com várias cores. É difícil de aprender de conhecer. É porque aprender que eu quero te falar não é aprender a tecnologia, não é aprender isso. É gravar aqui na cachopa qual o resultado de cor dessas ferramentas, que é o número maior de cor que você faz. Então, se você usa uma hoje, usa outra amanhã, você não tem memória de cor. Então, para se ser um especialista em cor, dominar a bagaça toda, ser autoridade no esquema, invista em uma linha de cor somente, pelo menos um período. Depois que você domina uma, que você tá topzera, você não vai esquecer mais aquele resultado de cor. Você começa a usar as outras, você começa a experimentar as outras. E aí não vai dar erro. Pode cair para dentro, certo? Então agora a gente está com L'Oréal. Aí nós temos aí uma coloração que o seu 1 é cinza, violeta, 3 dourado. A gente está falando de cinza, é azul, tá? Não é... Ele não é o cinza mais pro violeta. É o 2 que é violeta. Tanto é que a gente tem 902, 1012 que são para matizar. Olha só, 4 cobre, o acaju também está contido aqui no L'Oréal, o vermelho e temos o metalizado que é o 7 e o seu marrom que é o 8, que também é o roxo mais verde, que é o mais marrom, né? Então ele é um marrom também que já neutraliza os fundos de clareamento do cabelo da brasileira. Então se obtém, quando eu trabalhei com L'Oréal, eu utilizei muito esse mais marrom que é o 8 e fazia cores extraordinárias, mas também chumbei cabelo muito porque a cor muito fria, ok? Então aqui nós estamos conhecendo as numerações de
de L'Oréal, vamos conhecer agora de Keone. Então assim, não é as ferramentas que eu domino, aqui eu trouxe para vocês porque vocês precisam, né, saber as numerações. O interessante disso eu vou falar logo após o término, que a gente tem mais uma marca para mostrar. Aqui eu trouxe as principais marcas do mercado, que é Schwarzkopf, L'Oréal, Wella, Keone e Alpha Parfum. A próxima é a Alpha Parfum. São as principais marcas de coloração do mundo. Então é raro uma cliente chegar e falar assim, ah, eu uso tal. São as principais mesmo que você tem que ter uma noção. Você precisa entender que cada marca tem um fundo da cor, é quente, é frio, é verde, é azul. Ou seja, aqui você precisa entender a numeração, porque não tem como você usar de uma marca. Olha só, nós vimos que o 7 em Schwarzkopf é 7 em Schwarzkopf. Pensou? É cobre, é o que eu mais uso. E aí você pega em outras linhas, o 7 não é cobre, o 7 é marrom. Aí você pega aqui em Keone, o 7 é violeta, o 8 é marrom. O 8 marrom bateu com o L'Oréal. Então não vacila. Por isso que eu disse que é importante você dominar somente uma cor, porque que você entenda aí dos resultados de cada uma e numeração de cada uma, na relação que você usa. Quando vier um cliente que usou uma outra com outra, e olha a bagunça que vira, certo? Então estamos aqui de frente com de Keone, vamos ver a de Alpha Parfum. Então Alpha Parfum Milano, ó, fiz alguns reviews com Alpha Parfum, tive um resultado bacana, viu? Tive os resultados topzera com Alpha Parfum. Tanto com Yellow, que é uma categoria mais acessível da Alpha Parfum, quanto com Evolution. Então olha só, cinza, base azul, o 2 é o irisé, base violeta, o 3 dourada, amarela mesmo, o cobre já é mais laranja, o acaju vermelho com violeta. Então, fala assim, o acaju é quente ou é frio? Depende de quem que ele tá junto, né? Então, se tá pro violeta aí, a gente pode dizer que talvez é mais pro frio. Porque depende com quem tá maior quantidade. Então, o 6 é vermelho, base vermelha, e o mate, que é o verde, metalizado. Então, aqui a gente conheceu de Alpha Parfum. Então, aqui você pode fazer um print, você pode anotar também, né? Espero que você tenha anotado aí o quanto que a gente vem falando aqui. E aqui eu trago para vocês, que eu tinha até falado anteriormente, né, que eu queria mostrar para vocês. E aí aqui o sistema aqui de gravar assim é novo para mim. E aí eu apanhei aqui se ele ia para frente ou para trás. Só sei que travou o vídeo, travou tudo, mas no final deu tudo certo. Mas olha só, tá vendo aqui a base de Schwarzkopf? Ela é verde, ela é intensa. Esse 00 é uma cor esse, então é maior concentração de pigmentos frios e pigmentos para cobertura de branco. Quando fala da base, olha, está bem aqui no meio, que é entre verde e amarelo. Então ela é mais esverdeada. Mas olha que interessante, olha que legal aqui, ó. Quando a gente fala do dourado, que é o 5, olha onde que ele está. Mas de todas as outras marcas, o 3/3,3.3 vai estar aqui, ó. Olha o que está aqui dentro de Igora. São os beges, que é os 4, ó. São os beges. Então aqui está a família que eu mais uso, que é o dos cobres. Aqui também uso muito, que é os 55. E aí vai 97, 777. Aqui tem os vermelhos. Aqui tem os tons de modas bem criativos, que aí a gente tem 9,5, 98. Aqui é dentro do tonalizante. Na verdade aqui a gente está com numerações específicas do tonalizante, do Vabrance. Mas o que eu quero te dizer aqui com isso, que todas as numerações das marcas, elas estão distribuídas dentro do círculo. E algumas, talvez, que trabalham com a estrela, né, acaba ficando mais limitada a informação para você, mas também as cores estão distribuídas, na estrela ou no círculo, em profundidade para dentro ou em luminosidade externamente, certo?
Então é isso. Então espero que tenha sido proveitoso para você hoje, nossa aula, que a gente viu muita coisa, muito bacana. Eu quero te falar que a próxima aula tem assunto muito importante, que a gente vai entrar na força de cada cor. Então para você que quer assumir, né, uma autoridade em cor, ser um especialista em cor, não perca a próxima aula, que ela é topzera da topzera. Também tem muita informação, mas tudo é assim, né? Quanto mais difícil é, quanto mais árduo é, o resultado vai ser muito melhor. Então, espero que tenha sido ao agrado essa aula. Nós vamos para a próxima. Então, te espero lá. Beijão no seu coraçãozão e bora, bora! Bora, bora!